momento, estou gravando também. Então, galerinha do primeiro ano A, vamos seguindo a parte de Antiguidade Oriental. Nós já tínhamos visto fenícios, já tínhamos visto persas e já tínhamos visto boa parte da história hebraica, tá? Então, só para voltar o slide, para a gente entender aonde nós estávamos. Então, nós estávamos neste momento, né? Pós-reinado de Salomão, há uma divisão interna dentro da sociedade hebraica e eu vou ter a formação de dois reinos. Vimos isso no final da última aula. O reino de Israel, que fica com a maior parte das antigas 12 tribos, fica com 10 dessas 12 tribos, e o reino de Judá. É o que nós chamamos de cisma hebraico. Cisma, divisão. Então, a divisão em dois reinos: o reino de Israel e o reino de Judá. Comentamos no final da última aula que o reino de Judá vai dar origem, logicamente, à sociedade judaica, aos judeus, descendentes, portanto, dos hebreus de maneira direta. O reino de Israel, fizemos esse comentário, como tinha contato comercial com vários povos da antiguidade, acabou perdendo a sua essência religiosa do culto monoteísta em Javé, em Deus, algo que foi preservado pelos judeus, pelos habitantes do reino de Judá. Depois do período dos reis hebreus, né, 3 reis principais, Saul, Davi e Salomão, inicia-se a época dos profetas. Bom, estamos analisando o que neste momento? A decadência. Então, a partir do século 7 a.C., inicia-se um período de decadência da população hebraica, que foram dominados em sequência por vários povos. Primeiro, dominados pelos povos babilônicos, no período que nós chamamos de cativeiro babilônico, sob o reinado de Nabucodonosor, o mesmo Nabucodonosor dos Jardins Suspensos, que nós havíamos comentado quando estávamos analisando a Mesopotâmia. Então, os povos hebreus foram escravizados pelos babilônicos já a partir do século 7. Foram anexados pelos romanos no século 1 a.C., por volta do ano 63 a.C. A dominação romana sobre os judeus, nós vamos comentar mais detalhadamente quando nós estivermos vendo Antiguidade Ocidental, romanos, tá? Qual que é o nosso caminho agora? Nós vamos terminar a Antiguidade Oriental e depois nós começamos já na semana que vem a Antiguidade Ocidental, gregos e romanos. Quando nós estivermos vendo os romanos, nós vamos analisar o domínio romano sobre esse território da antiga sociedade judaica. Nos séculos 1 e 2 depois de Cristo, depois de já 2 séculos e meio de escravidão pelos romanos, os hebreus se rebelam, né? Se rebela a comunidade judaica, muito pela questão da imposição religiosa. Esse é um ponto importante que eu já posso adiantar, tá? Os romanos, eu vou dar uma pausa, que eu estou achando que está muito rápido. Os romanos, religiosamente, eram politeístas. Receberam influência de diversos povos que dominaram. A principal dessas influências foi da religião grega. Tanto é que eu acredito que você já saiba que muitos dos deuses romanos são os equivalentes gregos, só que com outros nomes. Por exemplo, Zeus passa a chamar Júpiter, por exemplo, né? Poseidon passa a chamar Netuno, tá? Então, Ares passa a chamar Plutão. Então, assim, só para a gente ter uma noção básica, tá? Então, os romanos, eles eram politeístas. E, inclusive, os imperadores romanos, a partir de Otávio Augusto, se consideravam como próprios deuses. Quando dominam os judeus, né? Quando dominam
os habitantes do reino de Judá, os romanos tentam impor a sua religião, obrigando, eu vou chamar de judeus agora, tá? Entendam, descendente dos hebreus, obrigando este povo a adorar os deuses romanos e adorar o imperador romano como um de seus deuses. Os judeus não concordam em abandonar sua crença em Javé, em Jeová, em Yahvé, em Deus, como queiram chamar. Eles não concordam em abandonar a crença no seu Deus pelos deuses romanos. E isso leva os romanos a reprimirem os judeus de maneira violenta. Você deve se lembrar, mesmo não tendo estudado ainda comigo, mas você já deve se lembrar tanto das passagens bíblicas, quando devem se lembrar de filmes ou livros. Por exemplo, quando os judeus são lançados no Coliseu, aos leões, aos gladiadores, então são perseguidos, são assassinados, são massacrados por conta da sua fé inabalável em Deus. No caso da dominação romana. Depois de escravizados pelos babilônicos, depois de perseguidos, escravizados e assassinados pelos romanos, a população judaica se espalha pelo mundo, se dispersa, fugindo dessa dominação. Quando? Quando o Império Romano cai, ok? O Império Romano cai, ele começa a entrar em decadência ali a partir do século III, e a partir do momento que o Império Romano começa a se enfraquecer, essa população subjugada, escravizada, essa população judaica se espalha pelo mundo. É o evento que nós chamamos de a diáspora hebraica ou diáspora judaica, tá? Diáspora, espalhamento. Diáspora, fuga. Diáspora, dispersão, tá? Então, neste momento, a partir do enfraquecimento do Império Romano, há uma dispersão de judeus, há uma dispersão dos descendentes hebreus pelo planeta, para a Europa, para a Ásia, para a África, para a América, para diversas partes do planeta, fugindo da perseguição. Bom, mais um passo. Mais um passo. Printada a tela, vou para a próxima tela. A próxima tela, ela vai fazer uma revisão, um resumo dos principais elementos, tá? Então, o que eu preciso que você guarde desse slide que está na tela? Os judeus, depois de perseguidos e escravizados na antiguidade, se dispersaram, se espalharam pelo mundo. Guarda essa informação, que daqui a pouquinho eu vou precisar. Bom, aqui um resumo dos principais aspectos da população hebraica. Aspectos socioeconômicos e aspectos culturais. Eu te aconselho a ter esse slide no caderno. Se você vai seguir o conselho ou não, já não é comigo. Mas eu te aconselho a ter esse slide como um resumo de meia página, uma página, sobre os principais aspectos da sociedade hebraica da Antiguidade Oriental. Porque nele estão os principais aspectos, né? As principais características dessa sociedade. Então, em termos socioeconômicos, inicialmente... Oi? Tá. Então, inicialmente, na sua fase nômade, eram dedicados ao pastoreio, eram nômades e pastores, ali no período dos patriarcas. Depois, vão se dedicar, na sua fase sedentária, à agricultura e o comércio. Tem alguém com áudio aberto aí. Fecha o áudio aí, que está dando interferência aqui. Em termos de estrutura social e política, era uma sociedade patriarcal. Por que era uma sociedade patriarcal? Porque a figura central era do chefe familiar, era do homem, era do pai, e a mulher, dentro dessa sociedade,
tinha uma condição de submissão. Quando casada, quando solteira, ao pai, quando casada, ao marido. Era algo comum dentro dessa sociedade na dinâmica socioeconômica. Culturalmente, qual o principal... E cuidado, tá? Eu já fiz muitas atividades, avaliações, perguntando, nesses tempos, né, de professor, perguntando qual era o principal legado cultural dos povos hebreus. Qual o principal legado cultural dos povos hebreus? E muita gente responde para mim, os 10 mandamentos. Não. O principal legado cultural, o principal legado ético-cultural é o monoteísmo. Porque se você parar para pensar, assim como os 10 mandamentos, que é um código de leis, é um código de conduta, outros povos da antiguidade, antes dos hebreus, já tinham seus próprios códigos de conduta. Não é verdade? Já tinham seus próprios códigos de ética e moral dentro da sua sociedade com direitos e deveres. Então, os 10 mandamentos não é o principal legado cultural dos hebreus para a humanidade. O principal legado cultural dos hebreus é o monoteísmo. Porque antes dos hebreus, eu tinha sociedades politeístas, tive sociedades dualistas, como o zoroastrismo persa, mas o primeiro povo a crer no Deus único foi o povo hebreu. E aí influenciando judeus, e aí influenciando cristãos, e aí influenciando islâmicos. Né? São observações importantes. Tá? Assim como a observação com relação a Cristo, né? Jesus Cristo, o profeta do cristianismo, o Messias, o escolhido, em termos étnicos, em termos éticos, Cristo não era cristão. Cristo era judeu. Quem são cristãos? Cristãos são todos aqueles que passam a seguir as pregações e a doutrina de Jesus Cristo. Mas originalmente, Cristo era judeu. Né? Até você vai se lembrar disso, até a placa que colocam no momento da crucificação. Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Tá? Bom, feitas essas observações. Aonde está a base da literatura sobre a sociedade hebraica? No Antigo Testamento. A Bíblia. E sempre fazendo as observações. Eu tenho ali fatos históricos, mas eu tenho fatos de uma construção imaginativa de quem redige o livro, de quem redige as Sagradas Escrituras. E quem é que redige as Sagradas Escrituras? Os homens. Inspirados por Deus? Sim, na crença, inspirados por Deus. Mas são homens comuns que vão redigir todo o texto bíblico. Em termos arquitetônicos, se no caso egípcio eu tenho as pirâmides, se no caso mesopotâmico eu tenho os zigurates, se no caso fenício eu tenho as estradas que interligam, né, os territórios, em termos arquitetônicos, o principal exemplo, ou o principal símbolo hebreu é o Templo de Jerusalém, né, construído durante o reinado do rei Salomão. Ok? Então, em termos arquitetônicos, o Templo de Jerusalém, o principal símbolo da sociedade hebraica. Alguma dúvida nesse slide? Não. Ok, Gabi. Mais alguém? Eu posso adiantar? Maria Luísa, ok. Fernando, ok. Pode. Lourenço, ok. Paloma, ok. Então tá. Então presta atenção, tá? Essa apresentação, ela é a apresentação, ok, Flora. Ela é a apresentação que eu trabalho no primeiro ano, mas eu retomo parte dela no terceiro ano. Qual a parte que eu retomo? Justamente o que vem depois agora. Então, assim, que é a parte do movimento sionista do século XIX, depois de Cristo, tá? Então, assim, para eu não te confundir, eu não vou detalhar essa parte daqui para frente, tá?
porque nós estamos analisando a antiguidade. O movimento sionista de Theodor Herzl é, dentro da história judaica, é algo importante, é algo fundamental de ser analisado, mas é algo de história contemporânea. É século XIX. Então, para eu não lançar elementos agora que possam te confundir, eu vou parar a nossa análise aqui, nesse quadro resumo. Mas, se você tiver curiosidade, o que eu quero que você entenda? Lá na antiguidade, nós tivemos a dispersão, nós tivemos a diáspora hebraica. Aqui no século XIX, alguns judeus, como Theodor Herzl, por exemplo, que é o principal nome, começam a defender uma teoria de retorno, de volta. De volta para onde? De volta para minha casa. De volta para a terra prometida. Por isso o movimento se chama movimento sionista. Por isso que ficou conhecido como sionismo. Por quê? Porque defendiam o retorno às bases do Monte Sião. Lembram do Monte Sião? Onde Moisés recebe os 10 mandamentos? Então, a base, a ideia do movimento era que os judeus que estavam dispersados pelo mundo, que os judeus que estavam espalhados pelo mundo, agora voltassem para a região original da Terra Prometida. Essa era a intenção. Esse era o objetivo do movimento sionista. Sim, boa pergunta, Eduardo. A pergunta do Eduardo eu vou aproveitar e vou emendar uma observação. Olha que pergunta legal. Os judeus viveram praticamente o tempo inteiro fugindo de outros povos? Sim, viveram. Foram perseguidos durante a antiguidade por babilônicos, por romanos. Durante a Idade Média, foram perseguidos pela Igreja Católica. E durante o período da Idade Moderna, continuaram sendo perseguidos pelos estados absolutistas e pela Igreja Católica. E durante o período da história contemporânea, da Idade Contemporânea, vocês sabem porque vocês viram comigo, foram perseguidos durante o antissemitismo nazista de Adolf Hitler na Alemanha da década de 1930, 1940. Tá? É o holocausto judaico que nós vimos no ano passado. Então, como o Eduardo colocou para a gente, boa observação, Eduardo, a história da sociedade judaica, desde sua formação, foi uma história de perseguição ao longo da história. Então, o que o movimento sionista defendeu ali no século XIX? Que esse povo que foi perseguido historicamente durante toda a sua existência, que ele voltasse a se unir, que ele voltasse a se reunir na região da Terra Prometida, na região da base do Monte Sião, ali na região próxima à Península do Sinai, a região original de Canaã. Só que tem um problema. E eu vou parar por aqui minha fala porque eu não quero estender mais por isso. Só que tem um problema. Qual o problema? É que lá no século XIX, esse território que eles consideravam ser a Terra Prometida já estava ocupada. Já estava ocupado por quem? Pelos árabes palestinos. E é aí que surge todo o contexto de conflito envolvendo aquele território, envolvendo árabes e judeus, que surge naquele momento, se agrava depois da Segunda Guerra Mundial. Por que se agrava depois da Segunda Guerra Mundial? Porque a ONU cria Israel e dá Israel para os judeus, e aí vai haver um conflito árabe-israelense que vai envolver questões. Olha para você ver. Esse conflito árabe-israelense que dura até hoje, envolve questões territoriais, envolve questões políticas, envolve questões étnicas, envolve questões religiosas. Se agrava durante o período da Guerra Fria e ainda hoje é um dos principais focos de conflito da humanidade, tá?
Então aqui, como eu disse, eu não vou me detalhar mais. Aqui eu tenho a imagem de Jerusalém, né, o grande foco de conflito, porque Jerusalém, a cidade sagrada de Jerusalém, ela é território internacional. Você sabe que está dentro de Israel, ok? Mas a cidade de Jerusalém é território internacional. Por quê? Porque é cidade sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Jerusalém é sagrada para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo. Então, é algo... Aqui o Muro das Lamentações, né? Aqui um momento importante ali em 93. E aqui uma pergunta final. Será que aqui as 2 bandeiras, para quem não conhece, né? A bandeira de Israel, a bandeira da Palestina. Será que elas um dia vão tremular juntas? Acho pouco provável no médio prazo. E o que é um médio prazo para a história? Não vejo isso se resolvendo nos próximos 50 anos. Mas espero estar errado em algum ponto da minha análise. Ok? Então, essa parte final, em termos de primeiro ano, em termos de cobrança, em termos de atividade, em termos de prova, em termos de até onde vai a parte sobre a população hebraica, até aqui, tá? Aquela parte pós-sionismo já não é de vocês, já não é do primeiro ano. Mas se você quiser aprofundar, é interessante para conhecimento. Beleza? Bom, alguma dúvida que queiram esclarecer? Não. Não? Ok. Então, nesse momento, eu vou fazer os prints da chamada, tá?